necessário. E legal, ontem a gente falou sobre isso. Falou sobre isso. O silêncio faz grande falta na civilização contemporânea. Fala-se em demasia e, por consequente, fala-se do que não se deve, não se sabe, não convém, apenas pelo hábito de falar. Na falta de um assunto edificante ou com indiferença para com ele, utiliza-se de temas negativos, prejudiciais ou sórdidos, envilecendo a própria alma, enxovalhando o próximo e consumindo-se energias valiosas. Há uma preocupação muito excessiva em falar, opinar, mesmo quando se desconhece a questão. Parece de bom tom a postura de referir-se a tudo, de tudo estar a par. Aumenta assim a maledicência, confunde-se as opiniões, entorpece-se os conteúdos morais da palavra. Se cada pessoa falasse apenas o necessário e no momento oportuno, haveria um salutar silêncio na terra. Faz silêncio diante das observações pejorativas de assuntos prejudiciais, matando ao seguir informações malsãs. Quando te tragam opiniões infelizes, reclamações, queixas, que põem mal diante de ti o ausente, seja ele quem for, não te deixes contaminar pelo morbo da palavra insensata. Há pessoas que se autonomeiam fiscais do próximo e não se detêm a examinar a conduta. Deste modo, reprochável, raramente falam bem, referem-se ao lado bom das pessoas e dos acontecimentos. Raramente falam bem, referem-se ao lado bom das pessoas e dos acontecimentos. Porque não era visível, porque não era visível a antiga face oculta da lua, isso dava margem às mais variadas conjecturas, sempre exageradas, fantasiosas. Todas as pessoas possuem o seu lado oculto, certamente negativo em umas, quando admirado em outras. A observação sob alta dose de má vontade apenas vê o que quer e fala do que gosta. Não opines mal a respeito de ninguém, mesmo que o outro mereça. Tampouco te deixes emaranhar pelos que falam mal do próximo. Eles terminarão por submeter-te à opinião que lhe apraz, armando-te contra aqueles com quem não simpatizam. Falar bem ou mal é um hábito. Quando as referências são acusadoras, levam a alma da vítima à morte. Porém, suicida-se também aquele que sempre aponta o erro. Usa o silêncio necessário, não a mudez caprichosa, vingadora, mas discreta atitude de quietação e respeito. O silêncio faz bem àquele que o conserva. Jesus calou muito mais do que falou. Os seus silêncios sábios são o atestado mais expressivo do seu amor pela humanidade. Pensa nele quando chamado a falar insensatamente. Imita-o, que assim seja. Vamos agradecer então a Deus nesse momento que nós estamos vivendo aqui, essa oportunidade do estudo da doutrina espírita, contando sempre com a cooperação da espiritualidade para que possamos praticar as lições do dia e o nosso esforço próprio, coragem, sempre confiantes que somos capazes, que podemos fazer, aproveitando essa oportunidade que muitos gostariam de ter.
E que esse ânimo possa se espalhar no mundo afora, e os nossos companheiros, nossos irmãos de humanidade também se beneficiem. Incentivados a encarar o seu dia a dia como sendo aquela grande oportunidade de fazer a sua reforma, a sua mudança, no comportamento comum, a felicidade que está ao alcance de todos nós, de acordo com o que a gente representa. Que as bênçãos de Deus se espalhem no mundo afora, e agradecemos ao Senhor essa bênção maravilhosa de estarmos vivos, estarmos fazendo, realizando o que somos capazes, o que podemos. Assim, Deus limite ao nosso encontro da manhã de hoje, e vamos partir para o nosso estudo. Vamos aos nossos livros aí para estarmos com os nossos companheiros aí, o que os melhores têm para nos oferecer. Vamos lavar a alma, né? Lavar a alma com até conhecimento junto. Voltando ao livrinho, o ABC do Mestre, mapeamento e liberação das emoções. Esse livro aqui é muito focado no tema, mas esse aqui eu acho que eu deixei um pouco ainda meio vaga do vídeo ao finalzinho dele. Mas vamos lá, de repente eu li rápido. Se voltarmos a nossa atenção para nós mesmos e pensarmos sobre nossas ações, perceberemos que são as emoções que governam as nossas vidas. As emoções nos deslocam, movimentam, agitam nossos sentimentos, abalando-nos efetivamente e muitas vezes moralmente, perturbando-nos e consumindo-nos, levando-nos a doenças graves se não for observados. Então eu vou dar uma parada aqui para reforçar o que eu falei ontem. É muito interessante a gente fazer essa introspecção, porque a gente tem um jeito de ser, um padrão de comportamento que é o normal. E aquilo tem uma vibração distinta. Aquela vibração é o teu normal. Você geralmente fica ali naquela vibração base. E aquela vibração base, muitas das vezes, alguma coisa de novo, ou pessoa, coisa, desejo, vai se aproximando e você não sente, porque ela também está numa vibração parecida com a sua vibração base. E você não nota que o primeiro passo de aproximação já aconteceu, já está se transformando, se materializando a situação, mas a gente não nota porque é uma coisa bem sutil, está muito próximo ao meu normal. Que a gente às vezes não dá a importância pelos atos, aonde vai dar isso? Numa conversação, numa intenção, num desejo, numa verdade. O problema do desejo é que você deseja uma coisa, só que a verdade desse desejo às vezes não é agradável, porque na verdade você põe as suas crenças, os seus métodos que você adotou. Só que às vezes aquilo ali vai na contramão do que você quer. Porque imposição, seu ditador, como você falou, botar a sua maneira de ser, muitas das vezes vai ser contra ao desejo de uma família harmônica, de uma parceira ou um parceiro equilibrado, que faz as coisas de melhor para o grupo e não para mim, e sim para o grupo. Então, se muitas vezes a nossa forma, a nossa crença vai na contramão do meu objetivo, do meu desejo, que é ter uma coisa harmônica. E na hora que a gente for ver essa coisa a desandar, qual é o passo seguinte? É falar, é fazer a meditação.
é você fazer a introspecção e depois fazer um vazio na tua mente, como diz a Joana. Às vezes a gente é intoxicado de informações, a gente fala por achar que temos que falar. E o nosso lado crítico é que eu sou muito crítico. Por que o cara saiu com um carro ali, não me viu, então, e ali eu já fiquei chateado? Aquele funcionamento daquela pessoa, daquela mulher, daquele filho, aquilo me irrita, aquilo me traz um nervosismo, aquilo é sempre eu, não é o outro, é sempre eu, o dono da história. Eu tenho que entender por que aquilo me causa nervosismo, por que aquilo me irrita, por que o comportamento daquela pessoa não me traz coisas boas, ou me traz muitas coisas boas. Não entendi. Eu não está normal, não está preparando. Não, ele é porque você não nota a tua emoção. Tu não nota que o teu ego está querendo a coisa linda e maravilhosa. E você que tem que se condicionar, você que tem que se transformar, é sendo menor para ser maior. Aí você vai dizer o seguinte: nós temos que pegar essas coisas com simplicidade. Certo. Mas não acontece que o eu interior está preparado para isso. Isso aqui, a encarnação é uma preparação. A gente tem que estar postergando a situação, porque tudo é experiência. Experiência para quê? Para você se remodelar, para você ganhar na movimentação da situação. Então, quer dizer, não adianta ficar na retórica, tem que estar preparado, isso aqui é a preparação. Eu acho que o melhor preparo é o estudo que nós fazemos. Agora, a questão é a nossa condição de você entrar. Está sendo retórico, a gente está falando disso mesmo. É de autoconhecimento. Por que eu me irrito? Por que eu me felicito? Por que aquilo? Eu entender quem eu sou. Por que aquilo me causa uma ira, um nervosismo? Não é falar por falar. É por falar o conhecimento que me causa. Por que isso acontece? Isso aí é autoconhecimento. Isso aí a gente tem que prescrutar com bastante sensibilidade, mas tirando a mente. Porque a mente é a construção do ego. A mente, ela não vai dizer, não, mas você não é o culpado, o culpado é ela. Ela é a culpada, mas eu criei a conexão com ela. Eu criei isso tudo. Então eu sou culpado da minha criação. Eu não estou falando que eu tenho que reformar ela, eu estou falando que eu tenho que me reformar. Ela é ela. A criação dela é problema dela, agora a minha criação é problema meu. Eu criei a conexão. Eu que criei toda a psicosfera, o mundo que está se criando, no qual eu fiz esse alinhamento de frequências, de aceites, de situações. O problema não é ela, o problema sou eu. Por que as atitudes dela me ferem, me irritam, me deixam nervoso? E eu tenho que trabalhar nisso tudo porque alguma coisa é herança do passado. É conceito, sabe, imposto por nós, dá mole, mas não. E a mente que está pensando no aqui e agora, no mundo físico, está falando, não, você não tem nada a ver com isso. Então, Uma pergunta aqui. fala. Nós podemos ter isso anterior, e é museu. Cada dia, eu digo aqui, tem caso, vamos dizer assim, certo. Nós podemos estar com uma criatura e não sabemos nada a ela, ou ele, como seja, e nós passamos um problema com a criatura. Aí eu volto aqui, eu fiz a conexão.
Eu fui lá. Qual é o meu interesse na conexão? Financeiro, sexo, necessidades? Qual é o meu início da conexão? Por que eu não abordei a situação um pouco mais à distância para ter, sabe, esse conhecimento um pouquinho mais embasado na realidade e não no meu desejo? Aí é que está o desejo do que eu quero lá na frente. Mas o desejo que eu quero, a pessoa não é geralmente aquilo que eu acho que é, aquele supra-sumo de mulher, de comportamento, de atitude. Todos nós aqui estamos em processo de transformação. Então, o ser humano ele é constantemente está no processo de evolução, né, cara? Muito evoluindo. Até que seja você dar um passo para trás, também significa evolução, porque aquele passo para trás ali, lá na frente você vai recuperar ele. Você vê que viu, é o que eu estava falando com você agora, você vai ver que fez errado e você vai recuperar. Tem que ter o reconhecimento do seu para isso, cara. Com certeza, evolução. Se você fez errado, você vai recuperar. E aí a gente tem que notar por que eu estou irritado, por que eu estou nervoso. E como é que se cura isso? Relaxando, indo para um lugar silencioso, porque o visual e o áudio também te estressa, também te põe predisposto, te põe predisposto à agitação. Então, ir para um lugar calmo, fazer a sua reflexão e depois a meditação. E o que é meditação numa palavra? Porque isso aí é derivado lá do Oriente, né? Meditação é não falar nada, é não pensar nada, é o vazio. Então que a gente faça, e para quê? Agora eu sair do lado místico e entrar do lado consciencial, porque a gente fazendo um vazio, a gente vai acionar o nosso eletromagnetismo. O eletromagnetismo está em tudo, está na árvore, está no animal, está até na terra. Então tudo tem o seu eletromagnetismo apropriado para o ser. O eletromagnetismo, o que é o eletromagnetismo? Sou eu, mas é Deus também. Deus está ali. Eletromagnetismo é uma inteligência que está dentro de mim, mas no qual o meu ego, a minha fobia de ter tudo perfeito, de ter tudo do jeito que eu quero, faz eu me estressar, eu me enervar, e aí eu deposito toda a minha energia num local, num determinado local do meu ser. E esse eletromagnetismo inteligente vai fazer a distribuição equilibrada. E aquela distribuição equilibrada vai fazer o quê? Materializações harmoniosas, equilibradas lá na frente. Vamos lá. O pessoal das contas entender aqui. O Erlei, Dona Conceição, o Erlei, eu, pena que a Ivone não está aqui também para a gente sentar e ouvir. Pô, nós estamos aprendendo com vocês, cara. Com certeza. Com certeza? Não, o que eu trouxe aqui não é meu, não. Não, é assim. Eu tinha que falar Silvia aqui. Porque para Erlei e Dona Conceição, para mim e Ivone, é tudo muito agora. A gente está saindo de um tipo de vida e estamos buscando outro relacionamento. Eu não sei se vocês não sentiram isso dele. Eu também estou nessa vibe também sua, entende? Eu estou querendo, entendeu? Juntar o amigo. Errei, nós queremos o quê? Ser feliz. Exatamente. Agora é preciso. Não, Erlei, peraí, não faz discurso agora. Vamos depois falar. 5%. Hoje nós vamos Cada ouvir. procure realmente sua. Ó, Aí tu tá sempre retorno. você na Conceição, vamos ouvir, nós vamos ouvir. Deixa eu te falar aí. Por meio desse estudo, é possível avaliar o ponto em que deixamos de permitir que nossas vidas pudessem acontecer em um padrão satisfatório. Vou repetir aqui. Por meio desse estudo, é possível avaliar o ponto em que deixamos de permitir que nossas vidas pudessem acontecer em um padrão satisfatório. É um trabalho pioneiro no sentido de trazer essa modalidade de compreensão das dores emocionais, não como forma de doença, mas sim como forma de compreensão da própria experiência humana, partindo do conhecimento de que as doenças físicas são apenas uma forma de
sinalizar que as emoções estão precisando de ser vistas e desnudadas. Então precisam ser vistas. E desnudadas. Porque a gente sempre mascara, sempre põe uma fantasia ali dentro da realidade. Um olhar para as emoções garantirá que possamos encarar essa experiência de dor e medo que estamos vivenciando há tantas eras. Dor e medo. Porque isso aí é o consolidado, é o real da terceira dimensão. A terceira dimensão, a gente está preso, sabe, na construção de um ego capitalista, um ego empreendedor, um ego competitivo, esportista, mas esportista na competição, na rivalidade, em seu primeiro, né? Um novo olhar para as emoções garantirá que possamos encerrar essa experiência de dor e de medo que estamos vivenciando há tantas anos. Tudo que vivemos é energia. Todas as nossas palavras, ações, sentimentos, cada energia aprisionada nos corpos sutis garante a energia de dor, medo, para a permanência nessa dimensão tridimensional. É justamente isso que precisa ser mapeado, reconhecido e liberado. Deslocar essas energias em direção à energia da compaixão por nós mesmos. É interessante que tudo que eu falei aqui não tem nada a ver com isso. É de outra situação, né? Tudo combina aqui e ali. Porque é a mesma forma de pensar. Então vou voltar aqui. É justamente isso que precisa ser mapeado, reconhecido e liberado. Deslocar essas energias em direção à energia da compaixão por nós mesmos. Já é disponível esse mapeamento que irá liberá-lo dessas amarras e tudo que essas prisões representam como um impedimento para você sair dos desconfortos emocionais. O mapeamento já foi dado aqui. A concentração, depois a meditação, para que esse eletromagnetismo inteligente equilibre as nossas energias. Isso tudo considerando que a mudança de frequência pela qual passa o planeta está nos impulsionando para tais liberações. É extremamente importante que tenhamos conhecimento da experiência que viemos fazer. Esse conhecimento, então é isso aqui. A doutrina espírita nos coloca, sabe, um fator, a doutrina não dá. É botar nessa equação que eu tenho uma consciência que é fruto do passado e eu projeto um dia melhor para mim e é o meu futuro lá na frente. Mas eu sou isso. E eu vou ser sempre isso, modificando as coisas, trocando as coisas, porque eu agora eu não tenho que viver de ansiedade do futuro que nem existe. Porque o que existe é o agora. A gente vive com medo, com ansiedade, com culpa, com coisas que nem aconteceram e podem nem acontecer, mas o nosso corpo somático vai levar a lambada em cima do que pode acontecer e pode não acontecer. E por que eu vou apostar no pior? Porque eu estou dando corda para me enfocar. Trabalho do lado, mas na ponta outro. Porque o ego nos leva, que é fruto dessa dimensão acelerada, avassaladora, no seu primeiro, seu ditador de moda, ser o dono da verdade, faz a gente entrar nessa ansiedade. Esse conhecimento garantirá que essa travessia seja feita de uma forma muito mais suave. Se cada um de nós conduzir o próprio barco nesse mar
mar de ilusões que viemos experimentar. Muitos que ainda não perceberam o jogo sentirão os próprios naufrágios até que se tornem conscientes de que a experiência se finda nesse agora, sem que precise doer, mas é preciso ação em direção a esse olhar de reconhecimento. Consciente de que o jogo acabou, podemos assumir nossa mestria sendo o nosso próprio curador, por meio da realização desse novo método de trabalho, não só eficaz, mas com resultados seguros e fora da ilusão. A proposta é que você passe a ter o olhar holístico, universalista, sob sua vista, já que essa ferramenta está disponibilizada a todos que estiverem prontos para se reconhecer como luz informação, como amor ação. Representamos a liberdade e essa energia habilitará cada um de estar ciente de si mesmo. Temos por princípio ético que ninguém cura ninguém. É importante entender que nossas emoções são ferramentas que facilitam a nossa própria cura. Se tivermos consciência disso. Fala aí. Ninguém cura ninguém. Então, você tem certeza disso, Herê? Você tem certeza disso? Se você tem certeza disso? Não, eu dou na leitura. Sim. Ninguém cura ninguém. O que eu acho que cada um tem que fazer com si. O remédio é outra coisa, mas cada um se cura. Sim, e é isso que é trabalhado aqui na casa. É por isso que a gente fala tantas vezes, tem que trabalhar a informação na primeira pessoa, porque eu tenho que ser o primeiro a tomar o remédio. Se eu coloco ou qualifico aquilo como remédio. Se estamos conscientes de que a realidade que escolhemos viver e experimentar é a chave que liberta não só dos condicionamentos, apegos e crenças, mas também é a chave que permite que a alma possa se expressar. O que é o mapeamento das emoções? É sentir a emoção em compreender como luz e amor. Olha ela, como ela define. É sentir a emoção em compreender como luz e amor. Eu sou luz e amor, e essa informação está dita para quê? Quando você entra nessa diretriz de que eu sou luz e amor, você já se desarma, você já entra numa visão ou numa abordagem mais calma, mais serena, porque está no grupo, mais serena, porque esse desarmar é que vai dar uma passividade para o outro também vir de uma forma desarmada. E às vezes a gente já chega com o pé na jaca. E aí vai se ancorando duas energias, a minha e a dele, ou a dela, em cima de cada um se armando para se defender, em cima de uma proposta que não deveria ser assim. Ou a gente trabalha uma proposta, mas na hora de botar a ação, o homem velho já está mandando. Eu acho que a minha liberdade, né, cara, são boas por outros. Em geral, não explica, por exemplo, a minha verdade é boa por junto. Não é boa para mim. E aí você tem que repensar, né? O que seria bom para mim? Será que é bom para eles? Né? Em relação a você entrar em relacionamento, eu estou falando, cara, porque é uma pessoa que também bom relacionamento. Pô, tem criança envolvida, ela tem filho, ainda criança. Pô, cara, eu não posso exigir, não posso ficar cobrando, mas a gente cobra, porque
Eu acho que o melhor para mim é ter a pessoa ali, na hora que eu quero. Não é por aí. Então você é complicado. Tem hora que dá raiva, tem hora que eu falo, desse negócio de falar, não quero mais saber disso não, pô, tô numa zona de conforto tão boa, cara, tô eu sozinho, eu e Não tem problema. mas aí mas aí tem um outro lado, né? O que eu tenho de retorno, entendeu? Então, se a pessoa, que a pessoa que está ao meu lado está me oferecendo coisas que se eu estiver sozinho, eu não terei. Aí a escolha é minha, eu pesar, eu não vi, eu vi o que é bom. É difícil pra caramba. Essa semana aconteceu um caso. Aí, João, deixa eu concluir, cara. Não, presta de falar nada, cara. Pô, opinião sobre os outros é fácil. O problema é você se autoanalisar. Eu ver a tua vida e dizer que opiniões, tem que fazer isso, aquilo, outro. Agora, eu estar na tua pele é outra história. E a gente não se coloca na pele do outro, a gente se coloca, sabe, é o tal do egoísmo. Vai lá. Essa semana aconteceu, eu até que conversar com o pai, mas tanta coisa na cabeça que eu esqueci. Esse cara estava aqui, aí daqui a pouco o cara estava brigando. Aí o Valdemir chegou lá, mas o cara é muito pequeno. Não, mano, chegou, foi você que chegou, para, você não estava lá no bolo, não. Os meninos estavam brigando, eu vi tua voz, fala, não é assim, não, eu não. Eu pensava que eu sei lá, você quer, eu falei assim, pum, vai chegar na hora parada. Não, eles são muito caros, cara. Chegaram e pararam na hora. Aí você vê o posicionamento, o que está acontecendo. Tiago. Vamos lá. Ela tem um tema ali de legal, Leitura do Livro dos Espíritos. Parte 2, capítulo 9. Da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Hoje sim, é a 471. Pergunta. Quando experimentamos uma sensação de angústia, de ansiedade indefinível ou de íntima satisfação, sem que conheçamos a causa, devemos atribuí-la unicamente a uma disposição física? Entendeu, Arnês? Resposta. É quase sempre efeito das comunicações em que, inconscientemente, entrai com os espíritos ou daqui com eles tiveste durante o sono. Então, porque o problema todo da literatura espírita, sabe, hoje, na forma de ver as coisas, eu entendo, como tem lá no livro dos Chico, os mundos, né? 7 mundos aqui na Terra, eu entendo que isso aí é uma visão direcionada ao mundo plástico, etéreo, da terceira dimensão ou da terceira, da quarta dimensão, e a doutrina espírita, toda ela é embasada nisso. Os espíritos superiores, que era 1800 e pouco, os espíritos superiores, naquela época, olhavam a gente como umas crianças ainda na infância, no jardim de infância. E coloca tudo relacionado ao mundo aqui, ó, ao mundo aqui do lado. Dos desencarnados, mas aqui do lado. O mundo mais plástico, porque o que tu pensa, todo mundo está ouvindo, todo mundo está falando, as tuas fobias, os teus medos, está tudo se realizando. Então você está muito preso à construção automática das coisas. E a gente, quando vai dormir, se a gente não ora, se a gente não tiver esse momento de reflexão conosco mesmo, de meditação, que não é reflexão, é não pensar em nada, para deixar essa inteligência suprema se manifestar por equilíbrio emocional do meu ser, ou distribuição das cargas energéticas, no qual eu acumulei só no lugar. Então, isso tudo vai me dar uma passividade de ancorar em frequências altas. E aquilo ali, essa perturbação, essa angústia, isso não vai ter. Isso não vai ter. Mas, como a gente ainda está avassalado nessa vida acelerada, a novela, o capítulo da novela é mais importante do que um momento de eu comigo mesmo. A conversa com o vizinho é mais importante do que eu comigo mesmo. Isso tudo faz a gente postergar essa harmonia
já conscientes, porque a gente já está aqui, já ouvimos já qual é a realidade. Nós temos que pensar como energia, e não morfeticamente uma pessoa. E se eu sou uma energia que estou vivenciando uma experiência no mundo de carne, no mundo físico, aqui, material, mais denso, mas isso tudo é para teste. Nessa situação, tampora a tua vibração aonde? Naquela situação ali, isso tudo é necessidade nossa. As minhas carências, as minhas necessidades materializam as situações. Então a gente tendo eu sou criador do meu mundo, eu fiz a conexão aqui, ali, lá, eu sou o criador dessas conexões. Então, eu tenho que falar. Muito legal isso tudo, porque o Kardec deixou essa brecha para você estar falando isso. Não fique só nisso aqui, não fique só na codificação, entendeu? Quando vier uma mensagem, uma nova mensagem, dando continuidade até onde eu parei. É como ele fez com uma mensagem de Jesus. Jesus trouxe. Kardec, a espiritualidade, o que fez? Deu sequência aquilo ali, numa outra situação. E hoje nós estamos vivendo. Engraçado disso tudo é que espíritos que foram atores aqui na Terra, na época de Kardec, estão trazendo novas mensagens, dando continuidade ao trabalho. Eu posso te falar uma coisa contrária. Eu fico às vezes vendo literaturas que antigas já mostram, sabe, noções de frequência, de energia, mas a gente não conseguia ler daquela forma. Eu vou ver até Humberto Campos colocando ali, sabe, coisas que assim, porra, ele não quis falar claramente. Eu ia falar, se já falando a linguagem nossa, eu que chama de maluco. Nossa, lá na época do então a gente vai ver que está ali sim, é porque a gente não tinha essa lupa para enxergar ali a mensagem. Até mesmo o conhecimento científico não permitia alcançar. Com certeza. Uma coisa o negócio é muito bem amarradinho. Eu já ia falar contigo. De novo? Tem que ler de novo? Não, é que para mim não tinha terminado. Deixa eu dar. Eu estou numa universidade mesmo. Porque o Miramês vai falar aqui um pouco ainda muito na frequência da terceira dimensão. Aí por isso que eu dei essa palhinha aí para a gente. Parece que a gente está sendo jogado num caminho de lobos ali. A gente é um franguinho que tem que ficar olhando. Não, eu é que crio o mundo. Se eu for num covil de lobos, eu criei aquilo ali. A maldade em mim levou a maldade do mundo que eu vi. Digamos assim, ignorante com a capacidade de criar. Somos co-criadores do universo que vivemos. Deus não quis a prioridade toda, a gente deu essa chance de você, sabe? O interessante disso é que essa maldade toda é expertise. É know-how que a gente tem que ter. Não é maldade. Não é maldade, é ganho de consciência, de inteligência. E a gente vai ver Salomão, depois de rico, de ter 300 mulheres, tinha mulher boa, gostosa, é minha, deixa aqui. E no final, ele fala, é tudo vaidade. Quer dizer, depois de velho, sem dinheiro, de repente brocha, aí ele é vaidade, mas se ele está lá com tudo ali em cima, ele ia falar é tudo vaidade? Não sei, né? Aí vem outra encarnação para ele saber se ele vai falar é tudo vaidade ou não. Falei para ele, eu li uma fonte muito interessante. A fila de necessitados, diante de Chico Xavier, fazendo distribuição de mantimento. Aí, cara, vem lá da distribuição, chega uma pessoa da direção do centro, Chico, tá vendo aquela dona ali? E a dona tem 3 pratos alugados, ela não precisa estar aqui, não. Não dá nada para ela, não. Não, ela é que é a mais necessitada, eu vou dar sim. Mas por quê? Ela está levando para a próxima encarnação. A gente tenta frequentar uma pessoa lá no centro para pegar a cesta básica que a gente dava lá, lembra que a gente dava uma cestazinha magra, mas dava uma cestazinha lá. Ela tinha barraca, ela um dia falando comigo que ela ia lá na igreja evangélica e na igreja católica para pegar a cesta. É uma morinha que fazia, tinha uma barraca de doce ali no Corral. Aí eu me deu vontade de falar para ela algumas coisas, eu falei, não,
Eu vou criar ela. Eu vou criar uma Nem inimizade. aquela da banca não, né? Aquela banca de jornal do Giovanni, não. Sei, Da barraca na rede jornal, rede doce. Não, acho que ela não dá mais ele não. Eu conheceu ela, depois eu falo sobre Eu acho que eu parece até com a dona Emília aqui. Ela é meio parecida, só que mais lourinha um Ah, pouquinho. não, então baixinha, né? Que essa é alta. até que eu sei quem é, aquela. Então, lição 12, alusiva à questão 471 do Livro dos Espíritos, sensações explicáveis. Sensações. Explicáveis. Quando, de repente, sentimos uma satisfação por viver, quando assoma em nós um prazer por tudo e não sabemos de onde parte, isto é uma inspiração dos benfeitores espirituais a nos induzir para a vida, ajudando-nos assim a vencer os percalços dos caminhos. Até o materialista sente, vez por outra, esse estado de alma, de saudade ou de contentamento, e ele desconfia cada vez que sente que aquilo não é dele. O orgulho abafa seus sentimentos e lhe segredam a verdade. O orgulho abafa seus sentimentos e lhe segredam a verdade. Olha só, se a pessoa está nessa sintonia, é uma harmonia que o espírito passa, né? A pessoa se sente bem. Então, de repente aquilo acaba também, a pessoa tem como vaidade. Não que acaba não, Helê. Não, É que você baixa a acaba vibração, baixa a vibração. A gente aqui é uma metamorfose ambulante, como dizia Raul Seixas. E aí eu fico assim, como é que vive um ascensionado, um espírito num patamar bem mais evoluído, sempre conciso e sempre na vibração superior? Como é que pode isso? A questão das mil virgens que as pessoas entendem pelo lado sexual, não é. Como é que pode isso? Se passou uma pessoa diferente, eu já estou dando o meu lado crítico e aquilo coloca de lado pejorativo ou iluminado. Mas eu estou dando o meu ponto de vista ali e na hora, aquele meu ponto de vista é no pensamento. Não é falar, não é atitude, é no pensamento. Em que só eu me modifico. A pessoa me notou, passou, me notou, mas eu me modifiquei para melhor ou para pior. Essa é a verdadeira prece, né? Você chega no bom, mas agora também tem a prece também, ao contrário. Mas aí é questão de sensibilidade, de notar essa oscilação nossa. E a gente nota. Mas é por isso, é fruto do meio, né? Mas os próprios inspiradores esperam pelo tempo sem violência, sabendo que todos são filhos de Deus e que todos, sem exceção, haverão de reconhecer o Pai hoje ou amanhã. A alegria interna também pode proceder de sonhos e que, por qualquer motivo que te faça lembrá-los, palpita o contentamento do qual possas, por instantes, pelas lembranças e saudades do que ocorreu. Nós conversamos de manhã, Os sonhos, até como sonhar, sonhou. Vivemos cercados de espíritos bons e maus, encarnados e desencarnados. Eles são as testemunhas dos nossos atos, são os companheiros indispensáveis à nossa evolução espiritual. companheiros indispensáveis, né? Tanto os bons quanto os maus. Encarnados e desencarnados. Encarnados e desencarnados. É neste sentido que a doutrina espírita diz que todos somos médicos, encarnados e fora da carne, e trazemos pelas mãos de Deus os poderes de comunicações, como bênção do Criador em nosso favor. Comunicações vai ser eu comigo mesmo. Aí tu pega o livro inicial sem nenhuma programação, falando de comunicação. Aí tu vem com o tema no estudo, exatamente o que a gente precisava ouvir inicialmente para poder. Cara, Comigo a macumba começa na segunda-feira. Amanhã, eu saio de manhã, eu pego lá
uma mensagem. Não, mas a segunda, é hoje que é a mensagem. Aí na segunda-feira eu pego a mensagem e eu tenho um aplicativo que eu corto as partes que a pessoa fala, então eu só deixo o ascensionado falar. Aí eu vou cortando então. E aquelas mensagens eu estudo a semana toda. Tipo assim, eu fico afobado com as informações. E as leituras vão vindo pertinente àquilo, e eu fico mais assombrado ainda. Aí aqui no estudo daqui, geralmente está tudo ali misturado, tudo certo ali. Está ali já, só eu preciso o quê? Que plasme aqui um ser bonitão, com luzes, para dizer, e aí, seu babaca, que hora que tu vai começar a mudança? As lembranças agradáveis e desagradáveis são efeito das comunicações com os espíritos. E se entramos em faixas do mal, temos mais comunicações com os espíritos ignorantes. Melhorando-nos intimamente, a lei nos traz espíritos elevados para se comunicarem conosco, e daí provém sentimentos de valor moral a nos garantir a paz e a fraternidade. Por último, temos uma fonte interna de todas as virtudes, de todas as alegrias puras, quando já nos libertamos das paixões inferiores, ou quando nos damos o tempo de equilibrar nossas energias. Convém notar que os grandes santos e místicos falam dessa satisfação interna, que eles chamam de Cristo interno, no qual o apóstolo Paulo assim citou: o Cristo em mim é motivo de glória. Ele surge da pureza de sentimentos, da transformação do homem velho em criatura nova, do condicionamento de todas as verdades no coração e na consciência. Leitor amigo, se estás lendo com atenção e queres participar das alegrias de que falamos, do prazer inconfundível que nos traz ao Espírito, então não percas tempo e faz alguém feliz, mesmo que seja por minutos. Se queres alegria, faz alguém alegre. Se deseja paz, não percas as oportunidades de incentivar a paz nos outros, porque receberá da vida os frutos das sementes que plantas no coração dos outros. Eu vou dar uma paradinha aqui para ver. Esse aí é o Carlos. Carlos, é isso aí, rapaz. A gente tem que tentar digerir isso aí, brigar com a gente mesmo e tá tudo na nossa mão, né, Lei? É isso aí, né? A nossa leitura de hoje é um despertar. Eu tenho que brigar, eu estou vindo aqui que eu estou aprendendo muita coisa, entendeu? Todos nós. Cada dia que eu venho aqui eu aprendo uma coisa. Todos nós. Principalmente a me amar, entendeu? Eu acho que eu procuro me preocupar com os outros e esqueço de mim. Mas é assim mesmo que a gente gosta. Mas aí é que está. Isso aí é uma situação muito delicada, porque Eu estou tanto sofrendo que se muito com recebe. isso, gente. Estou sofrendo muito. Mas a senhora está entendendo o que ele falou aqui por último? Eu até parei. Eu acho que a senhora não entendeu. Vou ler de novo aqui. Ó. Se queres alegria, faz alguém alegre. Se queres paz, não percas a oportunidade de incentivar a paz nos outros, porque receberás da vida os frutos das sementes que plantas nos corações dos outros. Aí eu vou perguntar, por que a senhora faz algo que está na contramão no desejo que a senhora quer? A senhora está se prostituindo. Como? A senhora está em cima de um desejo, modificando a sua forma de ser. E a senhora não tem que modificar a sua forma de ser, mas o desejo da paz, da alegria, a senhora tem que implantar nos outros. O que a senhora cria é culpa da senhora.
mas o que os outros criam não é culpa da senhora. Deixar pra lá. Cada um é responsável por si. Tem que passar por cima disso. Tem que passar por cima. Agora, qual é o meu interesse? Se amar, como você falou. Ela quer que eu faça uma coisa com... Não, mas aí é que está, os outros não têm que falar nada, dizer nada. O problema é que a senhora não sabe o que a senhora quer. A senhora primeiro tem que saber o que a senhora quer, para depois a senhora colocar um conceito aí. Não, mas já não sei o que eu quero. Então, aí é que está, sabendo o que quer, não precisa falar. Será que sabe mesmo? O problema todo é esse. Será que eu sei o que eu quero? E depois ficar se lamentando, ai, poxa, agora isso. O Valdemir falou aqui da solidão, solidão. A solidão é porque ele está longe dele. Não é porque ele está longe daquela mulher, daquela pessoa, daquela turma. Ele está longe dele. Dona Conceição, a vida, se você analisar ela bem a fundo, ela é um eterno engolir de sapos. Você todo dia tem que engolir um sapo. Você todo dia tem que engolir, não tem como você fugir disso, todo dia tem que engolir um sapo. Achar que querer aquela maravilha não adianta aqui. Não, e outra coisa que eu vou falar para a senhora, por incrível que pareça, essa engolição de sapo que a senhora tem, vai dando mais experiência. Ah, A primeira coisa que tem é engolir sapo. Mas o sapo vai ficar bonitinho. Vai virar o príncipe. O sapo vira príncipe. Vamos lá. Continua, cara. A escala evolutiva das criaturas mostra-te-á que a felicidade completa é gradativa. Olha, aqui ó, é o que a gente estava falando aqui, dona Conceição. A escala evolutiva das criaturas nos mostrará que a felicidade completa é gradativa, em dose homeopática, em dose paulatina. Aí vem de Paulo. Paulo era muito paciente. Então, completa é gradativa, mas permanente. Ela não para de bater em nossas portas. E se porventura fecharmos as entradas, ela sabe como abri-las, mesmo que nos custe caro. Como é que é esse sabe como abri-las? Na doença, na enfermidade, na loucura, você vai ter que parar. Porque você não consegue parar, mas aí vai ter que ter uma situação para você parar. Aí o nego vai falar, Deus criou isso? Deus criou. É aquilo que a gente leu ontem, né? Afaste do caminho da pessoa isso, vai falando aquilo ali que ficava. Aí você põe ali o Cristo colocando, Deus, se for possível, afaste de mim esse cálice. Aquele era o Cristo ou aquele era Jesus? Aquele era Jesus, não era o Cristo. Deus é amor, e esse amor nos invade o coração todos os dias, objetivando a nossa paz interna na consciência. E ele finaliza assim: quando experimentarmos uma sensação diferente em nossos caminhos interiores, a razão vai nos dizer de onde vem. Se boa, alimentamo-la, para que cresça essa vida em nós, dando-nos mais vida para compreender melhor as leis de Deus palpitando no nosso universo interior. A melhor das alegrias é aquela que se irradia na cidade do coração, para o mundo, do coração, para o munido dos nossos sentimentos. Que assim seja. Vou repetir aqui, para dar o melhor das alegrias é aquela que se irradia na cidade do coração, para o abastecimento dos nossos sentimentos. Então, que a gente entenda o que está vindo e como é que eu vou codificar, como é que eu vou transformar esse arroz com feijão numa feijoada completa. Então eu tenho esse poder, eu crio o meu mundo, mas eu tenho que ter essa visão, além do que o meu olho está vendo. Eu tenho que ter também essa inteligência de saber transformar o arroz com feijão numa feijoada completa. Não é entrando no lado da agressividade, da arrogância, que vai transformar. Às vezes é só se calar. Você acha que se calar, você está sendo omisso, você está sendo isso?
Não, você está, às vezes, muitas das vezes, não querendo a discussão, deixa lá na frente, esse idiota vai ver qual é o resultado. Lá na frente, essa pessoa vai ver aquilo ali, vai ver aquilo lá, em cima das minhas verdades. Né? Vamos encerrar com o hino a dizer isso. Eu ia botar um instrumental, mas vamos ver a letra aqui. Eu tenho. Perfeição.
amados, sabe? E vamos ao segundo momento para a nossa Oração nossa. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir teus desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre.